Bom dia a todos. Eu vou economizar a apresentação do currículo extenso da Ana Peliano, que quem está assistindo online tem acesso via internet. Eu só vou ressaltar, então, repetindo para todos, que a palestra que a Ana vai fazer, todo mundo conhece a Ana Peliano, é uma figura pública, que participou em primeira pessoa, por isso eu repeti há pouco tempo, é uma oportunidade única ouvi-la, porque é muito raro a gente ter um contato direto com quem pôs a mão na massa. Ela pôs a mão na massa e durante muitos anos no cuidado, na elaboração, na discussão das políticas de combate à fome no Brasil. Então, agradeço muito a presença dela e, repetindo, a palestra será apresentada em 4 atos. O primeiro vai dos primórdios das políticas de alimentação nos anos 40, a meados de 70, com a aprovação do PRONAN II. O segundo ato, que capta os avanços no campo conceitual e as distorções no campo das práticas governamentais, tem muito pano para manga e muita discussão aqui, se estende até o final dos anos 80. O terceiro, que discorre sobre as reviravoltas da década de 90, e o quarto ato, que compreende o primeiro decênio do século XXI, destacando-se o período do governo do presidente Lula, em que a alimentação é elevada à condição de um direito constitucionalmente assegurado. É um grande avanço, nós precisamos ver, hoje é uma oportunidade para discutir se esse direito assegurado realmente assegura, né? E garante uma situação favorável para a população brasileira, sobretudo a população pobre. Eu dizia também há pouco tempo que é uma alegria muito grande ter a Ana Peliano, ter a companhia e a amizade da Ana Peliano no grupo de estudos em nutrição e pobreza, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e que a presença dela muito nos enriquece e valoriza o trabalho que nós temos realizado. Passo a palavra, então, Ana. Bom dia a todos. Eu aqui agradeço o convite, em nome da Ananide, eu agradeço a todo o grupo que vem insistindo há algum tempo nessa palestra, que já é um compromisso de apresentar não só para o grupo, mas para todos aqueles que estão interessados no tema dessa trajetória das políticas de alimentação e combate à fome no Brasil. Eu queria, antes de começar, também registrar minha satisfação de participar desse grupo, que tem sido uma oportunidade ímpar, parte de todas as oportunidades que tive, mas essa é mais uma oportunidade ímpar de fazer permanentemente um debate com uma visão multidisciplinar, livre, em que a gente discute e aprofunda as questões relativas à nutrição, à pobreza e à fome no Brasil. Tem sido para mim uma grande honra poder participar desse grupo. Eu nunca perco as reuniões, eu tenho procurado ser assídua, porque de fato acho que... Vindo de Brasília, que não é fácil. Porque eu acho que de fato é uma oportunidade muito interessante. Eu queria agradecer a todo o grupo. E essa, eu vou aqui apresentar, como a Analisa já falou, quase que é um relato de quem vivenciou muito dessas políticas desde a década de 70, desde 75, e, portanto, isso tem, vamos dizer, quase que o viés de uma leitura de quem estava dentro dos acontecimentos. E outros atores em outras posições provavelmente farão outras leituras, mas eu acho que essa é a ideia, quer dizer, são várias leituras que possam enriquecer o debate. E o conteúdo que vou fazer, que apresentar hoje, ele foi recentemente publicado, no mês passado, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, num livro que se chama, são 3 livros, uma coletânea de estudos, denominada Fome Zero, uma história brasileira, que o prefácio é assinado pelo presidente Lula, e que coube a mim fazer exatamente um capítulo sobre essa retrospectiva das políticas de combate à fome no Brasil, que foi muito interessante, foi uma oportunidade de reler textos que foram escritos no calor dos acontecimentos e que vão ser alguns trechos citados hoje aqui,
e que tem, vamos dizer assim, um conteúdo histórico pelo momento que foram escritos. Eu acho que já como a Ana já falou, que estava apresentado, que é o cuidado com a visão crítica, não para desmerecer o que foi feito, mas até para subsidiar e aprender com os erros, porque os erros também nos ensinam muito. E gostaria de fazer apenas 2 alertas, outros, mas destacar 2 alertas. Primeiro, que é um relato do que aconteceu, da história, da trajetória no âmbito do governo federal. Então, não entram aqui as políticas que foi desenvolvido no âmbito estadual e municipal e nem no âmbito da sociedade civil. E segundo, é uma trajetória das políticas de alimentação e nutrição dentro do enfoque no campo das políticas sociais. E todos sabemos que a trajetória das políticas de combate à fome no Brasil e de segurança alimentar, elas passam também pela trajetória da estratégia de desenvolvimento econômico. Ela é muito mais ampla, mas a análise vão ser os caminhos e os descaminhos das políticas públicas do âmbito federal no campo da alimentação e nutrição na área social. Os 4 atos já estão aí, a Ana já falou, então já vou pular esse primeiro trecho. Essa foi uma ideia de apresentar de uma forma um pouco mais leve. Eu queria botar só o primeiro quadro, que é o primeiro ato, que são os primórdios da política de alimentação e nutrição. E aqui, eu acho que muitos aqui que já são da área sabem que a ciência da nutrição, que a nutrição enquanto ciência, ela é relativamente recente, no início do século XX, e no Brasil os primeiros estudos foram sobre higiene alimentar, em 1908, do Eduardo Magalhães, depois da necessidade energética dos organismos, em 20, Álvaro Osório de Almeida, depois as tabelas de composição dos alimentos, em 22, com Alfredo de Andrade. Mas foram com os inquéritos alimentares da vida da classe trabalhadora em Recife, que começaram os primeiros inquéritos com Josué de Castro, é que o tema foi problematizado e entrou na agenda nacional e que teve repercussões mais diretas no campo das políticas públicas. O primeiro inquérito foi realizado em Recife em 1933, abrangeu 500 famílias residentes em núcleos de operários, e ele visava analisar as condições de vida do operário urbano, identificar sua dieta alimentar, apurar os níveis salariais e a distribuição dos seus gastos. E foi observado já naquela época que 70% dos ganhos dos trabalhadores seriam despendidos em alimentação, e se ele consumisse, tudo que ele ganhasse, ele consumisse em alimentos, ele poderia consumir apenas 1.646 calorias, quando na época a recomendação estava entre 2.000 e 4.000 calorias. Esse é uma análise que está na tese de livre docência da Ana Maria Castro, e que ela cita também na mesma década outros estudos, outros inquéritos no Rio de Janeiro e São Paulo, que foram começando a fazer a relação entre alimentação e renda. E esses estudos do Josué de Castro subsidiaram a definição da ração essencial, que foi considerada como um dos itens a ser cobertos pelo salário mínimo instituído em 40. A ração essencial foi definida em 38 e o salário em 1940. E quando foi instituído o salário, como não se fixou que parte do salário, que percentual do salário seria destinado à alimentação, observou-se que já na sua instituição 60% do salário seria gasto com alimentação exclusivamente do trabalhador, quando ele era uma única pessoa, quando ele era previsto para o trabalhador e sua família. E foram nesses estudos do Josué de Castro que se estabeleceram as relações entre alimentação, condições de trabalho, condições de vida, e que perpassaram toda a trajetória das políticas de alimentação e nutrição no país. Assim foi que foi no âmbito do Ministério do Trabalho, na época também era de Indústria e Comércio, que foi criado em 1938 o Serviço Central de Alimentação no IAPI, era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. E ali foi lançada a base das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, centrada no binômio alimentação e educação. Já no ano seguinte, essa central, esse serviço foi substituído pelo Serviço de Alimentação e Previdência Social, pelo SAPS, que tinha por objetivo, pelo decreto,
melhorar a alimentação do trabalhador e, consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade de trabalho, mediante a progressiva nacionalização de seus hábitos alimentares. Fazia parte do período toda a terminologia, inclusive, do decreto. O próximo. Agora, o que é interessante observar é que nos SAPs, nas políticas do SAP, originaram-se muitos dos programas que ainda são desenvolvidos hoje no Brasil, quer dizer, quase 70 anos depois. Olha o que se originou nos SAPs. Primeiro, a criação de restaurantes populares, que hoje já faz parte do Fome Zero. O fornecimento de uma refeição matinal para os filhos dos trabalhadores, embrião da merenda escolar. Um auxílio alimentar durante o período de 30 dias ao trabalhador enfermo e desocupado, transformado em auxílio doença. O próximo. A criação de postos de subsistência para a venda de alguns gêneros de primeira necessidade. Serviços de visitação domiciliar junto à residência dos trabalhadores. E os cursos para visitadores e auxiliares técnicos de alimentação. Muito tem a ver hoje, vamos dizer assim, com os agentes comunitários de saúde. Há 40 anos atrás já se começava a delinear os programas de alimentação e nutrição no Brasil. Ao fim do governo Vargas, o SAPS entrou em crise e ele foi se esvaziando progressivamente, depois suas funções foram transferidas para a COBAL, criada em 62, mais recentemente transformada em CONAB, que é a Companhia Nacional de Alimentação e Abastecimento. O comando da política de alimentação no pós-guerra, ele passou então para a Comissão Nacional de Alimentação, criada no âmbito do Ministério da Saúde. E essa comissão foi substituída em 72 pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e não extinto em 97. E coube então a área da saúde elaborar o primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil ainda na década de 50. E até a década de 90, ele cabia à área da saúde a coordenação, a elaboração e o controle dos programas de alimentação e nutrição no país. Essa posição do Ministério da Saúde, foi muito discutida a capacidade do Ministério da Saúde de coordenar, articular programas com visões mais econômicas. Isso dá quase que um seminário à parte, mas o interessante é que no final dos anos 40 até 90, coube o Ministério da Saúde essa atribuição. E é interessante a gente observar também no caso brasileiro, que é hoje uma referência, é que desde os primeiros programas se reconhecia as origens estruturais dos problemas de alimentação e nutrição e a necessidade de mudanças no modelo de desenvolvimento econômico e social do país. Quer dizer, os programas estrito sensu de distribuição de alimentos já foram vistos desde o início como uma atuação emergencial. E ao longo de todo esse período eles foi se repetindo que eles são emergenciais e transitórios enquanto não se verificam as mudanças estruturais necessárias. Uma segunda característica importante também desses planos foi sempre a definição de um foco de atuação. O primeiro foi a educação alimentar. Acreditava-se que a desnutrição poderia ser significativamente reduzida com a difusão do conhecimento das regras básicas de uma alimentação adequada. A partir da década de 60, muda o foco e aí vem vamos dizer, a defesa de que, para melhorar a alimentação no país, as condições de alimentação, era preciso enriquecer os alimentos. Era preciso enriquecer a dieta básica vamos dizer assim, do trabalhador e da população brasileira. E aí o foco vira a utilização de alimentos formulados e industrializados nas políticas de alimentação e nutrição. Aí tem o segundo ato, esse é claro que como são 7 décadas tem que ser muito rápido. O segundo ato, ele começa então em meados da década de 70. E por que em meados da década de 70? Primeiro, em meados da década de 74, foi realizado o Estudo Nacional de Despesa Familiar, o INDEF, e a aprovação do segundo Programa Nacional de Alimentação. E o que é o resumo deste segundo? Não, é o anterior. Ah, não, está aí mesmo, é esse mesmo. E o que a gente resume nesse segundo ato, que as pessoas às vezes franzem, o que foi? É que nesse segundo período, o que foi bom não funcionou e o que funcionou não foi bom. Esse eu acho que é o resumo
Daí os avanços em termos conceituais e as distorções na prática. E por que isso? Bom, primeiro que com o INDEF, em 74, ele mostrou, quer dizer, com um grande dado de inquérito, inclusive das condições de alimentação no Brasil, e que a população brasileira, naquelas camadas da população em que se atingia os níveis de alimentação nutricionalmente adequados, a questão da proteína, que antes os alimentos eram enriquecidos em termos de proteína, já estavam equacionados. Ou seja, o que se concluía é que o brasileiro não comia mal, ele comia pouco. Porque a dieta dele, quando era consumida em padrões adequados, ela estava nutricionalmente equacionada. E dessa constatação ocorreu, assim, logo no momento seguinte, uma rejeição aos programas de educação alimentar. Então, o problema não era educar e nem enriquecer alimento. A população sabia alimentar, o que ela não tinha era renda para adquirir os alimentos nos volumes necessários. A educação alimentar era muitas vezes associada a professoras nas escolas, ensinando crianças a comer uma alimentação variada, com frutas, verduras e carnes, que elas não tinham poder aquisitivo para adquirir. Então o problema era a renda e houve quase que uma certa, assim, houve uma total rejeição à questão do enfoque da questão da educação alimentar. E que hoje já foi totalmente revista, hoje já se reconhece que o tema tem outra dimensão, os padrões alimentares hoje já são outros, nós temos diversos problemas decorrentes dos padrões alimentares e a questão agora da educação alimentar ganha força e ela está sendo reanalisada, debatida e discutida em novos patamares. Então acabou também essa rejeição à educação alimentar, isso também foi suplantado, mas teve um período que esse aspecto ficou de segundo plano. E é importante nós lembrarmos que o INDEF mostrou que 46% das crianças menores de 5 anos apresentavam algum grau de desnutrição em relação a peso e idade. Em fevereiro de 76, aí houve um outro marco, foi a aprovação do segundo Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. E ele representou um avanço na concepção dos programas de alimentação e nutrição no Brasil. Ele foi elaborado uma parceria entre PEA e INAM. A sua elaboração terminou em junho de 75. No plano não se falava em fome, só se falava em desnutrição, nós estávamos em período de ditadura. Mas já se falava dos problemas estruturais, já se passava, se colocava várias vezes no texto, porque algumas vezes eles escapavam. Ele foi engavetado em 75 e subitamente desengavetado em fevereiro de 76, lançado numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, que existia na época, que era o Conselho dos Ministros, junto com a Arena, que era o partido que dava sustentação ao governo. E o interessante do que significa, por que o inovador do PRONAM? É porque ele diagnosticou que o problema era a renda e que precisava equacionar o problema da renda, então os programas de alimentação deveriam reforçar, ser transitórios, mas a ideia era que a agricultura brasileira respondia muito bem aos estímulos de mercado. Naquele momento estava se observando no país uma expansão muito grande dos alimentos para exportação em detrimento dos alimentos para o consumo interno, cuja produção estava estrangulada pelo baixo poder aquisitivo da população urbana, que não tinha renda para adquirir alimentos que chegassem a preços compensatórios para os agricultores. Então, qual foi a ideia? Reunir todos os programas de distribuição de alimentos numa única instituição, unificar, que no caso era a COBAL, hoje CONAB, e usar esse mercado institucional de alimentos para adquirir os alimentos básicos, tradicionais na alimentação da população, junto aos agricultores de baixa renda, a preços remuneradores, estimulando cooperativas e pequenas agroindústrias na área rural. Esse programa, então, como eu disse, ele tinha uma inovação, ele foi lançado, foi engavetado e depois lançado com toda a pompa em fevereiro de 2006 para fazer frente a umas eleições que chegavam em novembro de 76. O Jornal de Brasília, na época, colocou como título Alimentos para a Arena, eis o resumo de tudo.
mas já outros jornais já viam que, como o programa ele respondia muitas propostas da oposição, que era o MDB, e ele estava muito de acordo com as pressões e com o que falava, que já estava se debatendo na oposição, ele foi muito bem aceito pela oposição, porque estava ali todos, vamos dizer assim, aquelas demandas e aquela visão do que deveria ser um programa de alimentação. E o que se extrai dessa experiência desses dois períodos, e sobretudo desse período da vigência do segundo PRONAF? É que todos esses enfoques que foram dados, educação alimentar, fortalecimento, enriquecimento dos alimentos, o apoio à agricultura, ela foi muito tímida em todas essas áreas, e esses temas continuam presentes ainda hoje na discussão dos programas de alimentação e nutrição no país. Assim, foi que o que a gente observou na prática durante a vigência do segundo PRONAF foi a implantação de um conjunto diversificado de programas e que não respondiam, vamos dizer assim, às diretrizes estabelecidas no plano, no programa. Por exemplo, a extinta Legião Brasileira de Assistência Social, a LBA, na vigência do segundo PRONAF e até o início dos anos 90, ela promoveu a distribuição unicamente, exclusivamente de alimentos industrializados e enriquecidos. A merenda escolar manteve a distribuição dos alimentos enriquecidos e só na meados dos anos 80 é que ele começou parcialmente a adquirir alguns alimentos junto à CONAB. O único órgão que respeitou, vamos dizer, as diretrizes foi o INAM, o Ministério da Saúde, que numa parceria com a CONAB, com o Ministério da Agricultura, buscava usar nos seus programas, inclusive programas de abastecimento em periferias urbanas, os alimentos adquiridos na agricultura familiar, inclusive criou um programa de aquisição de alimentos em áreas rurais de baixa renda ainda no final da década de 70. Mas como uma sistemática inovadora, o segundo PRONAF sofreu várias resistências dos ministérios envolvidos, não seguiram as diretrizes, o INAM, com poucos recursos e com uma descontinuidade muito grande no atendimento, resultou que não se conseguiu o impacto na agricultura que era previsto na elaboração. E é interessante, mas o que significou nesse período, não obstante, foi o aumento de recursos tanto para a LBA como para a merenda. Os dois programas cresceram, mas não de acordo com o que estava previsto. E a avaliação pode ser o próximo quadro, realizada ainda no início dos anos 80, atribuía as deficiências da implantação dos programas de alimentação ao fato, e aí está recorrendo um texto ainda de 83, escrito na UNB, é que os alimentos se distribuem com a renda e essa se distribui com o poder político, com a capacidade de autodefesa de cada um dos grupos sociais. A solução dos problemas de alimentação, bem como dos demais problemas sociais, escapa do campo racional dos tecnocratas para o campo político. E só encontrará solução se o campo político for do debate, da participação e da defesa legítima dos interesses de todas as camadas da população. E a conjuntura política daquela época não dava espaço para nada disso. Mas, quer dizer, pelo menos já se reconhecia naquela época que o problema era um problema político. Então, ele tinha sido elaborado pela tecnocracia do IPEA, pelo Ministério da Saúde, mas que na prática era a política que comandava e que, enquanto não houvesse essa participação, as coisas não andavam. Em outro estudo também desse período, 80-84, é assinalado que o aumento de volume dos recursos alocados aos programas de alimentação e nutrição poderia indicar o fortalecimento progressivo do setor, porque houve aumento de recursos. Mas, no entanto, esse recurso representado no nível federal apenas 0,03% do PIB de 1980 e 0,10% do PIB de 84. E este aumento de recursos foi acompanhado, paradoxalmente, de uma deterioração no atendimento. Por quê? Porque o que se fez foi, aumentou-se muito a cobertura do programa com a diminuição do volume, quer dizer, do aporte nutricional na distribuição dos alimentos. E esse aumento da cobertura muitas vezes se deu por critérios demagógicos, clientelistas, em detrimento da qualidade dos programas. Quer dizer, então o valor distribuído per capita diminuiu. Aumentou o recurso, mas proporcionalmente muito mais o grupo atendido.
E foi interessante que naquela época, foi já logo pós 84, 80, 84, foi feito um seminário pela Unicef, promovido pelo IPE, aqui da USP. E que foi publicado um livro e que tinha um artigo chamado Programas Alimentares e Nutricionais no Contexto da Recessão Econômica, 80 a 84. A ideia da USP foi fazer uma análise do que aconteceu no campo social nesse período. E aí, acho que o próximo foi um texto que eu escrevi, foi publicado, é um antes ainda, deixa eu ver antes. Não, até o próximo. Vou pular depois, eu vou pular até eu volto ali. De qualquer forma, o que mostrava era o seguinte, esse é o sétimo, né? Perguntar quem foi o próximo. Próximo. Não posso. 88. É antes de 94. Tá, então está certo. O que estava dito é o seguinte, enquanto instrumento de redistribuição de renda, pode-se admitir que o impacto dos programas específicos de alimentação foi absorvido pela política de desalimentação decorrente dos ajustes implementados no setor econômico. Ou seja, o que se verificava no período é que você aumentava os recursos do programa de alimentação, mas a política econômica cuidava de, inclusive, deteriorar ainda mais as condições de alimentação da população. Bom, em meados de 80, a redemocratização do país. E o que aconteceu com a redemocratização do país no campo das políticas públicas? Primeiro foi o início da estruturação de espaços de participação e debates sobre a questão da fome e desnutrição no Brasil. Em 1985, o Ministério da Agricultura implantou nas periferias dos grandes centros urbanos um programa de abastecimento popular e ele realizou o chamado, que ficou denominado como o Dia D do Abastecimento, que era o debate nacional sobre o abastecimento popular, que mobilizou cerca de 30 mil participantes vinculados a 3 mil organizações de periferias dos grandes centros urbanos. E os participantes encaminharam uma pauta extensa de reivindicação que tratava da política econômica e da questão salarial, isso em 85, da política agrária e agrícola, dos programas de abastecimento, da participação popular na formulação e fiscalização das políticas públicas para o setor. E foram feitas as comissões no âmbito dos grandes centros urbanos, foram extraídas propostas, levadas para Brasília, debatidas e apresentadas então ao ministro Pedro Simon, que era o ministro da Agricultura. E é interessante que a percepção que ficou muito clara ali, de que as comunidades já tinham, de que a questão alimentar era muito mais ampla, era muito mais complexa e passava pela política agrícola, agrária e até pela política externa brasileira, não tinha não pagamento da dívida. Na época era um tema da discussão. É interessante que ali, com o dia D do abastecimento, foi inaugurado, quer dizer, foi um embrião das futuras conferências nacionais de segurança alimentar do Brasil. No ano seguinte, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil. E na UNB foi criado, e aí vem o papel da universidade, o Núcleo de Estudos da Fome, e que, entre as outras atividades, fazia pesquisas, seminários, publicações dos cadernos Economia e Nutrição, sempre com uma visão tentando vincular essas duas coisas. E a edição do jornal, que foi citado, Fome em Debate, com mais de 40 mil exemplares que eram publicados e distribuídos no Brasil e fora do Brasil. E em 89, na eleição de 89, o jornal foi a todos os candidatos, é muito interessante, porque era um jornal da UNB, mas tinha recurso do INAM, para saber quais seriam as suas propostas, se eleitos, no combate à fome. Quer dizer, era dentro da universidade, obviamente que tinha toda a preocupação com a questão do desenvolvimento de estudos, mas tinha uma forte viés de ser um espaço de mobilização e de conscientização, de politização do tema da alimentação e nutrição. Por exemplo, assim foi feito o Prêmio Josué de Castro, e que no primeiro ano, quem foi premiado foi o Walter Barelli, pelo seu papel no Diese, pela batalha pela elevação do salário. É uma trajetória histórica do Diese, a luta pela elevação do salário. E no seminário reuniu-se em Brasília todas as principais lideranças sindicais do Brasil para discutir. O tema do seminário era fome e salário.
E foi feita a Carta de Brasília, que foi entregue, na época estava como presidente interino Ulisses Guimarães, e essa carta foi entregue ao Ulisses, e no ano seguinte o prêmio foi para o José Francisco da Silva pelo trabalho à frente da CONTAG. Ou seja, mantinha-se ali a questão da renda, da agricultura e da mobilização. Ainda no segundo período da década de 80, nós tivemos a promulgação da Constituição Brasileira e que teve o reconhecimento da alimentação escolar como um direito constitucional para todos os alunos da escola pública do ensino fundamental. Quer dizer, a merenda escolar deixava de ser agora uma opção de governo e passava a ser uma obrigação legal. E nós temos que entender que isso também foi um avanço significativo. No âmbito das políticas públicas, na transição 84-85, ainda naquela transição liderada pelo Tancredo Neves, ele criou a coordenação para o plano de ação do governo Tancredo, e na qual a alimentação seria um dos eixos prioritários. Na área social era alimentação e emprego. Mas, no entanto, com a nova República, a grande prioridade foi o lançamento do programa do leite, Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes, lançado com holofotes pelo presidente Sarney, no bojo de um programa com várias restrições no âmbito fiscal e restrições impopulares. Com medidas impopulares, lançou-se o programa do leite. E esse programa vinha de encontro a tudo que os especialistas da época defendiam. Ele era centralizado, porque ele era de Brasília, diretamente para as associações comunitárias. Ele era clientelista, desassociado de qualquer outra intervenção na área de saúde e de produção agrícola. Ele se superpunha aos demais programas sem qualquer esforço de integração. Os cupons costumavam ser utilizados como moeda paralela e vendidos com deságio no mercado. O programa começou sendo desenvolvido pela Secretaria Especial de Ação Comunitária na Presidência da República, depois ele passou para a Secretaria de Planejamento, hoje Ministério de Planejamento, depois ele foi para o Ministério do Interior, depois ele foi para o Ministério da Ação Social e terminou na LBA. Portanto, é o próximo aí, o que a gente vê no final, volta aquele dos 12 programas, pode voltar. No final dos anos 80, o governo operava 12 programas de alimentação, que juntos gastaram mais de R$1 bilhão em 89. Durante a década, nesse período, os recursos tiveram uma tendência de crescimento, entretanto, o aporte de recursos não foi acompanhado de um aprimoramento ou racionalização da intervenção estatal. Só para o grupo menor de 4 anos, tinham 4 instituições que desenvolviam 4 projetos diferentes que consumiam 2/3 dos recursos. Várias comissões foram criadas para discutir os programas de alimentação e todas chegavam à mesma conclusão: evitar paralelismo e superposição dos programas, unificar as ações e recursos de forma a reduzir gastos administrativos e aumentar a eficiência, privilegiar o grupo materno-infantil associando a distribuição de alimentos a ações de saúde e concentrar o atendimento na região Nordeste. Essas recomendações nunca foram acatadas e a cena final mostrava uma total confusão administrativa, e o PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, apontava para 31% das crianças com algum grau de desnutrição. Para dizer que, comentar, quando esses dados do PNSN saíram, foi uma surpresa, porque nós que trabalhávamos, achávamos na área, achávamos que a desnutrição não ia ter caído para nada, e ela caiu bastante em relação a meados da década de 70. E o que se observou na época, os analistas que foi discutido, é que essa queda se deu muito mais. A urbanização ocorreu no Brasil naquele período, aumento do acesso à água, a serviços de saúde, de vacinação, quer dizer, outras ações complementaram as ações de alimentação, ainda que não tivesse sido nada integrado. É o que pode justificar, poderia justificar em parte essa redução. Mas, de qualquer forma, nós tivemos uma redução nesse período. No terceiro ato, o que a gente observa foram as reviravoltas. Mas esse eu já falei. Esse pode deixar, porque acho que aí o menino mudou a ordem. Foi o ano das reviravoltas. No início dos anos 90, com o governo Collor,
aí chegou-se a uma terra arrasada. Diz que a cena é uma terra arrasada. Ele extinguiu todos os programas de alimentação e jogou-se fora a criança e a bacia. Então, a bacia e a criança, no caso. Em 1992, os recursos para a área estavam reduzidos a 208 milhões de dólares. O programa do merenda escolar foi limitado a um atendimento de 30 dias, quando a meta era de 180 dias ano. E teve aquele programa Gente da Gente, que distribuía alimentos para famílias do Nordeste em situação de calamidade de seca. A Conab mantinha apenas a rede Sumar de abastecimento, que depois acabou sendo extinta, foi sendo esvaziada e extinta em 97. E é interessante que as críticas feitas aos programas de alimentação naquela época levaram a que o argumento do governo que entrava é que não tinha sentido o governo distribuir ou subsidiar alimentos. Quer dizer, que isso era uma questão que não era por aí e que não cabia ao governo distribuir alimentos, e que justificava essa extinção de todos os programas. E aí o próximo, um estudo ainda publicado em 92 pelo IPEA, o que dizia que parece não haver mais indignação de ver um país em que mais da metade de suas crianças pertence a famílias que não têm poder aquisitivo suficiente para garantir a satisfação de suas necessidades essenciais. Pergunta-se agora se deve ou não o setor público contribuir para a melhoria dos padrões alimentares através da distribuição gratuita ou subsidiada de alimentos. O próximo. Então, quer dizer, o problema não era ter gente precisando dos programas, o problema eram os programas, que não cabia ao Estado. Aí se descontinuava esse estudo. Esquece que o inadmissível é a necessidade desse tipo de intervenção nas dimensões observadas, e não a própria intervenção. De que o injustificável é o descumprimento das diretrizes recomendadas e das metas anunciadas, além da não mobilização dos recursos financeiros e de suportes políticos necessários. Quer dizer, esses eram os problemas do programa de alimentação, e não que não cabia ao governo. E concluía-se com os dados da PNSN, que mostravam ainda um quadro de desnutrição muito amplo, grande no Brasil, que representava um quadro carencial amplo, que não podia ser resolvido apenas com salários também, que teria que ter alimentação, saúde, educação, saneamento, isso tudo foi bastante reforçado. Mas na época, quer dizer isso, e que os programas deveriam ser entendidos num novo contexto político-social. Isso também foi publicado pelo IPEA em 92, no qual a assistência não se confunde com uma dádiva governamental, mas sim muito rico no Brasil, porque, por exemplo, as empresas públicas, com uma participação ativa dos funcionários, criaram o Comitê de Entidades Públicas de Combate à Fome e à Miséria pela Vida, que hoje tem mais de 800 associados, e com o objetivo de ampliar a ação social dessas empresas, e foi deflagrada na sociedade a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, que mobilizava o trabalho voluntário da sociedade, como atendimento às populações mais pobres, que foi reconhecido internacionalmente, que é outro tema que também quase que vale uma outra discussão, do que foi aquela experiência do que significou. Como espaço de interação entre governo e sociedade, a gente vê que aquele momento foi muito rico, então foi criado o Conselho de Segurança, que tinha 21 membros da sociedade civil, indicados pelo movimento da ética, da política, pessoas que se identificavam em diversas áreas da sociedade, artistas no meio de comunicação, universidades, ONGs, empresários, e com o Conselho foi inaugurada uma nova forma de articular políticas públicas e de ampliar a participação social nas ações governamentais. O maior logro no campo da assistência alimentar foi entre o período de 93 e 94, todos os programas foram revistos e ampliados. Esses programas, por exemplo, a distribuição do leite foi retomada, totalmente descentralizada, focalizada em crianças e gestantes de risco nutricional associadas às ações de saúde. A merenda escolar foi descentralizada, e a distribuição de estoques do governo foi estendida para mais de 2 milhões de famílias atingidas pela seca, ou da região, municípios pobres da região Nordeste, e controlados por comitês, no qual tinha uma participação muito forte da sociedade civil, que também foi uma comissão muito interessante, criada no âmbito do Conselho. Os recursos financeiros nesses 2 anos tinham dobrado,
e um balanço, mas ainda assim estava reduzido a $500 bilhão, que já tinha sido mais anos anteriores. O próximo. O IPEA fazia avaliação e a cada reunião do Conselho apresentava os relatórios de andamento. E no último relatório, final de 94, o balanço da ação destacava que a ação contra a fome era credora de 3 grandes contribuições para tornar a sociedade brasileira mais democrática e mais justa. Ter politizado o problema da fome, primeiro. Segundo, ter logrado uma mobilização da sociedade civil que encontra poucos antecedentes na história recente. Terceiro, ter ampliado, através do Conselho, a participação cidadã na formulação das políticas públicas. Próximo. Não obstante, acrescentava, as contribuições estiveram quase que exclusivamente limitadas às esferas das políticas compensatórias, especialmente distribuição de alimentos. Essa característica pode merecer 2 leituras. A primeira, positiva, salienta que essa distribuição rompeu a inércia secular da sociedade brasileira diante do problema da fome e, paralelamente, permitiu dar uma resposta, ainda que parcial, de curtíssimo prazo, ao flagelo da falta de alimento, da alimentação das populações miseráveis. A segunda leitura enfatiza o lado negativo dessa concentração nas políticas compensatórias. Não se utilizou da mobilização da sociedade civil, da influência lograda no Conselho, na ação governamental, para a formulação de políticas que gerassem mudanças estruturais que permitissem reduzir a necessidade de políticas compensatórias. E aí concluiu o documento que toda a conquista relativa avançou-se, mas poderia ter avançado mais. Esse balanço também deu bastante discussão na época. De fato, ela tinha também uma visão crítica no momento que o entusiasmo era muito grande, mas que já se reconhecia também as limitações de todo o processo. Em meados da década de 90, com a eleição do presidente Fernando Henrique, ele assume já como um compromisso de campanha a instituição da comunidade solidária, que foi, então, uma substituição, e veio toda, vamos dizer, uma substituição, incorporou a questão do trabalho que vinha sendo no combate à fome, e ele incorporou a questão da fome no âmbito do combate à pobreza. E aí discutia-se na época que a fome é um problema, uma questão da pobreza, então o foco vai ser o combate à pobreza. Para conduzir a estratégia, foi criada uma secretaria executiva na Casa Civil e um conselho, mais ou menos com a mesma composição do conselho e com as mesmas atribuições. A fome saiu da cena principal e foi inserida com ênfase no elenco dos problemas que afetam a pobreza. Assim foi que a Comunidade Solidária incorporou todos aqueles programas que eram considerados prioritários pelo conselho e ampliou o leque para incluir programas na área de saúde, o programa de combate à mortalidade infantil e saúde da família, na educação, além do reforço da merenda escolar, a saúde do escolar, o fornecimento de transporte e material didático, de moradia, ações de saneamento e habitação, de desenvolvimento rural, apoio à agricultura familiar e de geração de renda, qualificação profissional e crédito a microempreendedores. No conjunto, nós estamos falando de 6 programas, nós passamos para 16 programas que fizeram parte da agenda básica da Comunidade Solidária e que os recursos passaram de 1 bilhão para 2 bilhões, ponto 6 no período 92-95. Os programas de assistência alimentar foram todos ampliados e a estratégia é adotada de integrar esforços em municípios mais pobres, que foi uma das estratégias da Comunidade Solidária, que também aqui não cabe tempo para discutir. Ela tem muita semelhança com o que hoje o programa do governo de Territórios da Cidadania. Em substituição ao Conselho, foi criado o Conselho da Comunidade Solidária e que promoveu um amplo debate com organizações da sociedade civil, universidades, organismos internacionais e órgãos de governo sobre a questão da segurança alimentar e da reforma agrária. Para registrar todo esse processo de debate, o IPEA publicava cadernos da Comunidade Solidária. E na publicação que trata da segurança alimentar, ele enfatiza: a segurança alimentar e nutricional ainda não se constitui um objetivo estratégico do atual governo. Entretanto, está sendo tratada em diferentes âmbitos, dos quais sempre se faz presente a Comunidade Solidária. Ou seja, de diversas formas, por aproximações sucessivas,
a segurança alimentar e nutricional vai progressivamente contaminando as políticas públicas. Assim, verificam-se várias iniciativas diretamente voltadas para a questão de segurança alimentar. A estratégia do combate à fome e à miséria implementada pela Secretaria Executiva, a constituição de um comitê setorial de segurança alimentar no âmbito do Conselho, a organização de um comitê técnico interministerial de segurança alimentar e a participação no Brasil no World Food Summit em novembro de 96 em Roma, que foi um trabalho elaborado conjunto com o governo e sociedade civil. Muitos criticaram a substituição do Conselho pelo Conselho de Comunidade e pelo esvaziamento das políticas de segurança alimentar no período. De fato, o tema da fome, vamos dizer assim, da segurança se diluíram na proposta de combate à pobreza. Mas é interessante observar que, se a gente analisa por dentro o programa, a gente vai ver que todas as prioridades haviam sido mantidas. Foi criado o primeiro grupo para fazer um banco de indicadores de segurança alimentar, com a participação do IBASE, da ABRANDH, da IPEA e da Relatoria de Direitos Humanos. A distribuição dos municípios mais pobres continua na mesma estratégia do CONSER. O CONSER tinha começado uma discussão de usar recursos do FAT para o microcrédito, porque os recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, até então eram apenas destinados a grandes investimentos. E com o CONSER se começou a discutir de parte desses recursos para microempreendimentos. Isso começou a discutir no final do Conselho e isso foi fortalecido durante o período da Comunidade Solidária e muito mais fortalecido ainda no governo Lula. Outro exemplo da questão da agricultura familiar foi a criação do PRONAF, que é um Programa Nacional de Agricultura Familiar, que foi desenhado pela Secretaria Executiva de Comunidade junto com o Ministério da Agricultura e que ganhou uma nova dimensão, um novo porte no governo Lula. Uma avaliação feita pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, ainda no final de 88, ele mostra que nos municípios mais pobres, atendidos pela Comunidade Solidária, apontaram avanços na convergência e integração intersetorial de programas, especialmente entre a área alimentação, saúde e educação. Por exemplo, a distribuição de cesta básica associada à manutenção das crianças na escola e a vacinação infantil em dia, que foi muito da estratégia do Bolsa Família. E a essa integração se creditou, em grande parte, resultados obtidos, por exemplo, dos municípios da Comunidade Solidária na área de nutrição. Uma queda de 54% das internações e 68% nos óbitos de crianças menores de 5 anos por deficiências nutricionais no período. No segundo mandato de Fernando Henrique, a estratégia da Comunidade Solidária, essa dos programas prioritários, foi transferida para a Secretaria de Assistência Social e foi incorporada no projeto Alvorada, e a Secretaria Executiva começou a se dedicar a um programa de desenvolvimento local em um número mais reduzido de municípios. E o que ficou dessa experiência da década de 90? Entre 90 e 99, um contingente de 8,2 milhões de brasileiros havia saído da condição de indigência e 10,1 milhões da condição de pobreza. Mas, sem dúvida, o maior programa de combate à fome desse período foi a estabilização da moeda ocorrida em meados dos anos 90, o que reforça a tese de que os ganhos mais afetivos em termos de melhoria de renda e alimentação da população passam fundamentalmente pelas políticas da área econômica. A desnutrição de crianças menores de 5 anos, pela POF 2002, já tinha descido a patamares, vamos dizer assim, de países desenvolvidos. E também se associava muito à expansão dos programas na área de saúde e à urbanização. Sobre a ótica das políticas sociais de alimentação, a década deixou um legado de experiência que também reforçava a visão de que a melhoria dos programas de alimentação e nutrição requer. A melhoria requer a integração e a convergência de diversas políticas públicas, a descentralização da execução dos programas, a eliminação de superposição, a mobilização, a participação e o controle social. O 417. Mas, apesar dos avanços, a década encerrou com a presença de várias das dificuldades tradicionais. Falta de prioridade política, recursos insuficientes para garantir um entendimento mais adequado, ausência de uma política mais agressiva na área de abastecimento popular,
falta de flexibilidade para atender as demandas das comunidades locais e de um efetivo controle e participação da sociedade. Ou seja, o terceiro ato se encerra deixando bem claro que ainda tinha muito o que fazer. Bom, vemos então no quarto ato com a eleição do presidente Lula, onde a gente observa o reconhecimento de reivindicações históricas e o coroamento do direito à alimentação. Em que pese todos os avanços nas décadas anteriores, nós chegamos ao século XXI com um contingente de 23 milhões de pessoas que ainda não tinham renda suficiente para adquirir a sua alimentação. E já no período da campanha, o presidente Lula assumiu o compromisso com a erradicação da fome e, eleito, introduziu em cena, com todos os holofotes, o programa Fome Zero, o Ministério da Fome, da Alimentação, Fome Zero, o Ministério, e a reconstituição do Conselho. Próximo. O Fome Zero foi organizado em torno de 4 eixos, que a gente veio ouvindo falar ao longo da palestra. Os 4 eixos do Fome Zero eram acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda, articulação, mobilização e controle social. E a história vai fazendo, vai se continuando. Pessoal, todo mundo é insistente, e a coisa vai se batendo na mesma tecla. No campo das políticas governamentais foram criados, retomados, aprimorados e fortalecidos diversos programas historicamente reconhecidos como fundamentais para uma política de alimentação, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, fortemente defendido por todos aqueles envolvidos com a proposta de associar programas de alimentação, de abastecimento, a programas de apoio à agricultura familiar. Nessa direção, mais um passo foi dado no âmbito da merenda escolar, maior programa de alimentação, e que determina a utilização de no mínimo 30% dos recursos transferidos do governo federal para a compra de produtos da agricultura familiar com prioridade para assentamentos rurais, comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas. Quer dizer, essa visão da necessidade de fazer essa integração. Em relação ao eixo de acesso aos alimentos, vale destacar a ampliação significativa da merenda, que em termos de cobertura atingiu 47 milhões de escolares, e ele foi estendido para o ensino médio, para o EJA e para o programa Mais Educação, e elevação do valor dos recursos per capita da merenda. A unificação e ampliação significativa dos programas de transferência de renda, o Bolsa Família, que atingiu 12,7 milhões de famílias, com uma transferência de renda do ano passado da ordem de R$ 95 mês, e agora, valor médio, agora vai ser elevado para 115. O impacto positivo do Bolsa Família na renda e na alimentação dos mais pobres, e até como um impacto na economia local, tem sido amplamente enfatizado em diversas avaliações. Agora, a ressalva que se faz é que o Bolsa Família está longe de esgotar uma política de segurança alimentar e vamos dizer, substituir as reformas estruturais necessárias. Ainda no avanço em termos de história desse período foi a conquista do Conselho, uma conquista histórica da aprovação da Lei Orgânica da Assistência Alimentar e da Segurança Alimentar e Nutricional e a elevação da alimentação a um direito constitucional, entre outros. Ao final do mandato, quadro 20, pode passar o próximo, ao final do mandato, os avanços no combate à fome são reconhecidos não só internamente, como internacionalmente. Os indicadores sociais divulgados reforçam esse otimismo generalizado. O número de pessoas extremamente pobres reduziu-se nessa primeira década do século em 47%. A desnutrição se encontra em patamares de países desenvolvidos. Mais uma vez, não obstante os resultados dos diversos estudos apontam para os programas sociais, cabe destacar que muito desses avanços se devem ao crescimento econômico e à valorização do salário mínimo ocorrida no período, que talvez seja os mais importantes programas sociais do período. Bom, aí o que se pergunta agora é se tudo já foi feito. E aí eu volto para o que a Analídia estava começando. Se não há motivos para acomodação. Quer dizer, o Brasil ainda é um país extremamente desigual, convive com um contingente de 20 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, aí medido por que vive com menos de 1/4 de salário mínimo. Em 35% dos domicílios ainda não é garantida a segurança alimentar, e nas regiões mais pobres a desnutrição atinge patamares ainda elevados. É como se diz, a média vai bem,
mas os estudos do grupo do GT de Nutrição e Pobreza têm mostrado que levantamentos em regiões mais pobres e periferias, a desnutrição atinge padrões ainda inadmissíveis para o nível de desenvolvimento do país. No campo das políticas públicas, o desafio é consolidar a questão da alimentação e nutricional entre as prioridades nacionais, avançar no aprimoramento e integração dos programas governamentais, muito ainda tem que ser feito nessa área, obter a adesão dos governos subnacionais, fortalecer a mobilização nacional, não deixar que esse espírito que tudo já foi feito, e garantir a participação e o controle social. Urge, enfim, reavaliar os acertos e erros cometidos ao longo do tempo e elevar as políticas desse governo ao patamar de uma política de Estado de garantia de direitos humanos, a garantia do direito humano à alimentação e de garantia dos direitos sociais básicos. Portanto, o espetáculo tem que continuar. Obrigada, Ana. Vocês viram a propriedade e a profundidade do debate que ela nos apresenta.